pessoal, dando continuidade ao estudo sobre os limites, essa é a nossa quarta aula e nós vamos falar sobre as propriedades dos limites. Primeira propriedade que eu coloquei, pensa que esse C aqui é uma constante, tá? Então, o que essa propriedade me diz é que o limite de uma constante é a própria constante. E essa é bem fácil, né? Por quê? Vamos lembrar o que um limite, né, está nos perguntando. Então, se eu estou me aproximando de A, o que acontece com a função que aparece aqui, para onde que ela se aproxima? Mas observe que a função, nesse caso aqui, é uma função constante. O que é uma função constante? É uma função que não depende do x. Ela não varia, ela não depende de variável nenhuma, ela é constante, o próprio nome está dizendo. Então, a constante, ela vai ser a imagem, né, de uma função constante, é a própria constante. O tempo inteiro é C, 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 no caso. Né? Então, para onde que essa sequência de números está se aproximando? Então, está se aproximando de C. Na verdade, todos os números são iguais a C. Então, ele se aproxima de C. Por exemplo, se o x está se aproximando de zero, para onde que a função 3 está se aproximando? Então, 3, se x está próximo de zero, para qualquer valor de x próximo de zero, a imagem é 3. Então, 3, 3, 3 o tempo inteiro se aproxima de 3. Se x se aproxima de menos 5, a função constante meio se aproxima de quem? Né? Se aproxima de meio. Aí aqui, eu só fiz um desenho, primeiro vamos no desenho do gráfico aqui, só para vocês lembrarem, né? A gente consegue ver isso facilmente, não só pela definição de limite, porque o gráfico de uma função constante, a gente sabe que é uma reta, e mais do que isso, paralelo ao eixo x. Então, observe que qualquer número real aqui que você pegar no x e se aproximar dele, as imagens, nesse caso aqui, são sempre iguais a 3. Então, elas estão se aproximando do número 3. Né? Elas são muito mais do que se aproximar do 3. Aqui elas são todas iguais a 3, então, portanto, elas se aproximam do 3. E aqui o último exemplo que eu coloquei é só para dizer que todas as propriedades aqui eu vou estar enunciando como x se aproxima de A, mas elas valem para, se eu trocar aqui, x se aproxima de A só pela direita, x se aproxima de A só pela esquerda, ou x tende a mais infinito, ou x tende a menos infinito, tá? Então, o que acontece aqui? Estou perguntando, se o x está tendendo a mais infinito, ou seja, se x cresce, o que acontece com a função constante igual a menos 1? Então, as imagens vão se aproximar de menos 1, pois são todas iguais a menos 1, tá? Então, a primeira propriedade é essa, limite de uma constante é a própria constante. Outra propriedade é essa daqui que eu costumo chamar de qual a cor do cavalo branco de Napoleão. Por quê? Olha o que essa propriedade está dizendo. Se o x está se aproximando de A, x está se aproximando de quem? De A. Né? Então, se x se aproxima de zero, x se aproxima de quem? De zero. Se x se aproxima de menos 5, x se aproxima de quem? De menos 5. Se x cresce, o que acontece com x? X se aproxima de quem? X não se aproxima de ninguém. Se x cresce. Né? Então, é só para lembrar o que um limite, né, nos pergunta. Então, ele sempre nos pergunta se x se aproxima desse número que está aqui embaixo, ele está me perguntando se as imagens desse x pela função que está aqui, de quem que elas estão se aproximando. Só que no caso aqui a função é x. Então, é muito simples, tá? Então, esses dois limites eu costumo chamar às vezes de limites fundamentais. E as próximas propriedades, aí sim vocês vão ver que eu vou estar relacionando o limite com as operações básicas da matemática. E vocês vão ver que sempre se eu aplicar as propriedades de limites que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai cair nesses dois primeiros limites aqui, né, que eu chamei de duas primeiras propriedades, tá? Então vamos começar com a operação de soma. A pergunta aqui é o que acontece se eu tenho uma soma de duas funções, no caso aqui f mais g, e eu quero saber o que acontece com essa soma próxima do ponto A. Então, o que essa propriedade me diz é que você pode estudar o que acontece com a f próxima do ponto A, estuda o que acontece com a g próxima do ponto A e soma esses resultados. Ou seja, o limite de uma soma é a soma dos limites. Exemplo. Se eu tenho limite de x mais 3, eu quero saber o que acontece com a função x mais 3 lá próxima do 2. Então, eu posso dizer que isso é o limite de x, quando x tende a 2, com a cor do cavalo branco de Napoleão, mais o limite da constante 3, quando x tende a 2. Então, esse aqui a gente sabe que é 2, limite da constante é a própria constante, é 3, 2 mais 3, 5. Limite de x2 mais 10, quando x está próximo de menos 5. Isso é o limite de x2, mais o limite de 10, né, tudo próximo lá do menos 5. Limite de x2, aqui a gente vai ver, né, a propriedade mais para frente, mas esse também a gente sabe, a gente já usou inclusive esse limite, a gente sabe intuir. Porque aqui se eu estou me aproximando de menos 5, os quadrados desses números estão se aproximando de quem?
Então, se você está próximo de menos 5, tanto faz pela direita ou pela esquerda, vai se aproximando a vida inteira, os quadrados desses números vão estar próximos de quem? De 25. Né? E se eu estou próximo de menos 5, 10 está próximo de 10. Então, o limite é 25 mais 10, que é 35. E essa propriedade que eu enunciei para a soma vale também para a subtração. Ou seja, o limite de uma subtração é a subtração dos limites. Tá? Eu não fiz exemplo aqui com subtração, mas é só trocar o que é soma aqui por subtração que funciona. Tá? Então, a gente fala que o limite se comporta bem com relação à soma e à subtração. E a multiplicação? Também. Né? O limite de um produto é o produto dos limites. Então, se eu tiver uma função f vezes g, eu quero analisar essa função próxima do ponto A, basta eu analisar a f próxima do A, analiso a g próxima do A e multiplico o resultado. Tá? Exemplo, se eu quero saber o que acontece com x vezes e elevado a x, então essa função aqui, próxima do zero. Então, eu olho o que acontece com x, qual que é o limite de x quando x se aproxima de zero, que obviamente é zero. Qual o limite de e elevado a x, quando x se aproxima de zero. Então, aqui a gente sabe, né, pela definição lá de exponencial, que se eu estou me aproximando de zero, então e elevado a x vai estar se aproximando de e elevado a zero, que é 1. Então, 0 vezes 1 é zero. Então, esse limite é zero. Limite de 10 vezes x2, quando x se aproxima de 2. Então, esse é o limite de 10, quando x se aproxima de 2, limite de uma constante, a própria constante, vezes o limite de x2, quando x se aproxima de 2. Então, a gente sabe que se eu estou próxima de 2, os quadrados desses números estão próximos de 4. Então, esse limite é 10 vezes 4, que é 40. Um caso particular da multiplicação, né, vou chamar a atenção, porque a gente usa bastante isso daqui. Se eu tenho o limite de um produto de duas funções também, só que uma das funções é uma constante. Tá vendo? Aqui eu troquei o g por c. C é uma constante, não depende de x. Mas é um produto, c vezes f de x. Então, eu posso, pela propriedade lá em cima, falar que isso é o limite de c vezes o limite de f. Só que o limite da constante a gente sabe que é a própria constante. Então, isso aqui vai ficar c vezes o limite de f de x. Então, é como se eu pudesse pegar essa constante aqui e, pum, colocá-la aqui para fora do limite, passar para fora do limite, que é assim que a gente fala. Tá? Então, uma constante multiplicativa, ela pode sair aqui do limite, né, multiplicando o limite lá fora. Tá? Então, como exemplo, se eu quero saber o comportamento da função 5 vezes seno de x próxima do menos 3, isso é o mesmo que estudar a função seno próxima do menos 3 e multiplicar por 5. Tá? Eu deixei esse limite aqui para a gente fazer depois. Agora o limite da potenciação. Então, observe que eu falei da soma, de subtração, multiplicação, né? A gente viu que o limite se comporta super bem. O natural seria falar da divisão agora, mas eu deixei a divisão de propósito, né, para o final, para a gente falar por último, tá? Então, vamos falar da potenciação. Se eu tenho uma potência, no caso que eu coloquei f de x elevado a n, e quero estudar essa função aqui próxima do a, só lembrando que todas essas propriedades eu posso trocar o x tendendo a por x tendendo a pela direita, x tendendo a pela esquerda, ou x tende a mais ou menos infinito, tá? Então, isso daqui, olha que fácil. Eu também posso analisar só o que acontece com a f, que é o que está lá, né, dentro, sendo elevado a n, e calculo esse limite e o resultado eu elevo a n. Então, por exemplo, x2, que a gente já está fazendo direto aí mentalmente, mas no fundo é isso daqui que a gente está fazendo. Se eu estou próxima de menos 3, eu quero saber, né, para onde vão estar se aproximando os quadrados desses números. Então, eu olho o que acontece com x, próxima do menos 3, com a cor do cavalo branco de Napoleão, né, vai estar próximo de menos 3, e elevo ao quadrado. Então, isso vai estar próximo de 9. Aí, coloquei uma outra aqui com um pouquinho mais de conta, mas tão fácil quanto, né, mesma ideia. Se eu quero saber o que acontece com a função 3x mais 4 elevado a 50 quando x se aproxima de 1. Então, eu não vou querer desenvolver isso daqui, obviamente, né? Então, aplica a propriedade de potência, ou seja, isso vai ser limite de 3x mais 4 quando x está próximo de 1. Eu olho só para o que acontece aqui com o que está aqui dentro do parênteses, faço esse limite e o resultado eu elevo a 50. Então, aqui eu apliquei as propriedades, né? Então, a propriedade da soma, então vai ser o limite de 3x mais o limite de 4. Limite de 3x, aqui eu posso passar o 3 para fora, né? Propriedade aí que a gente acabou de ver o caso particular da multiplicação. Então, fica 3, limite de x, quando x tende a 1, mais limite de 4. Né? Observem que aquilo que eu falei no início, toda vez que vocês aplicarem as propriedades, vocês sempre vão cair naqueles dois primeiros limites, tá vendo? Limite de uma constante e qual a cor do cavalo branco de Napoleão.
né? Então aqui vai ficar 3 vezes 1 mais 4, então dentro do parênteses aqui dá 7. Como está tudo elevado a 50, o resultado desse limite inicial aqui é 7 elevado a 50. Tá? Então, desde que você possa aplicar as propriedades, aplicando as propriedades, sempre vocês vão cair, né, nesses dois limites finais aí. Eu não vou exigir que vocês me mostrem o passo a passo das propriedades. Vocês vão ver que com traquejo, com o tempo, né, vocês calculando os limites, vocês já vão fazer isso mentalmente muitas vezes. Então, não vai ser exigido de vocês o passo a passo, escrever todas as propriedades. Vocês podem colocar o resultado direto já do limite, tá? Não vou exigir. Aí falei da potenciação, também vou falar agora da radiciação. Apesar disso daqui ser um caso, toda raiz é uma potência, né? Mas eu vou escrever aqui como raiz, que às vezes vocês pensam mais fácil como raiz, ou às vezes vem uma raiz e não se lembram, né? Que é uma potência, não só uma potência racional, né? Não é uma potência inteira. Mas aquela propriedade de potenciação vale também para números racionais, que é esse caso aqui. Então, o que acontece com a raiz enésima de uma função f quando eu estou próximo do número a? Então, você pode simplesmente olhar o que acontece com a função que está lá dentro da raiz e o resultado tirar a raiz enésima. É lógico que só antes de eu continuar, aqui cabe uma observação que eu estou dizendo que, né, eu estou falando que raiz enésima, então esse n pode ser um número par ou um número ímpar. Se ele for um número par, eu vou estar calculando raiz de índice par, né? Por exemplo, raiz quadrada, raiz quartica, raiz sexta. Isso aí só faz sentido se o que estiver dentro da raiz for um número positivo, tá? Então, se esse n aqui for par, eu tenho que ter que esse limite de f de x quando x tende a é um número positivo. Senão, vou estar extraindo, por exemplo, raiz quadrada de número negativo, que em R, onde a gente está, a gente sabe que não pode, tá? Então, é lógico que essa propriedade aqui, o jeito que eu escrevi é desde que ela possa, desde que exista, né? Desde que faça sentido o que eu estou calculando, tá? Então, o primeiro exemplo foi exatamente raiz quadrada de x, para comentar sobre isso, tá vendo? Raiz quadrada de x quando x está próximo de 2. Então, se eu estou próximo de 2... estou nos números positivos, né? Tanto a direita ou a esquerda de 2 eu estou nos números positivos, então vou poder aplicar a propriedade, basta eu olhar o que acontece com x, quando x se aproxima de 2, e depois tirar a raiz. Né? Se x se aproxima de 2, x se aproxima de 2, resultado, raiz de 2. Outro limite, o que acontece com a raiz cúbica de x menos 10, se x está próximo de menos 1. Então, eu posso, aqui a raiz cúbica, né? Ou seja, o índice é ímpar, aí raiz de índice ímpar não tem problema nenhum, eu extrair de números negativos, né? Ela existe, está bem definida. Então, de propósito, aqui mesmo eu peguei o número menos 1, que tanto a direita ou a esquerda do menos 1 você está nos números negativos, mas a raiz é de índice ímpar, é cúbica. Então, isso está bem definido. Então, eu posso simplesmente olhar para o que está lá dentro da raiz, que é x menos 10, calcular esse limite aqui quando x tende a menos 1, e o resultado extrair a raiz. Tá? No caso, cúbica. Aqui eu nem apliquei as propriedades, né? Dá para fazer mentalmente, tá vendo? Limite de x, quando x tende a menos 1, que é menos 1, menos limite de 10, quando x tende a menos 1, que é 10. Então, menos 1 menos 10, menos 11, resultado, raiz cúbica de menos 11. Tá? E aí, finalmente, a última operação, né? Nós falamos da soma, subtração, multiplicação, potenciação, radiciação e deixei a divisão por último. Então, o limite da divisão. Então, suponha agora que você tem uma função f dividido por g e você quer olhar para o quociente, né? Você quer olhar para essa função f dividido por g, que é um quociente, próximo do número a. Então, eu vou dizer que o limite desse quociente é o quociente dos limites se, ou seja, eu posso dizer que o limite de f dividido por g é o limite de f dividido pelo limite de g se o limite de g, tudo lá próximo do ponto a, não for zero. Por razões óbvias. Por quê? Que eu só posso dizer isso se o limite de g não for zero. Porque se esse resultado aqui der zero, eu posso escrever que isso aqui é igual a alguma coisa aqui em cima dividido por zero, né? Tacar um zero aqui embaixo? Não existe divisão por zero em matemática. Né? Então, essa é a única restrição que a gente tem nas propriedades dos limites, ao aplicá-las, né? Em relação às operações. Tá vendo? O limite de uma divisão, ela vai ser a divisão dos limites. Ou seja, eu vou poder aplicar essa propriedade se, na hora que eu calcular o limite lá de baixo, do denominador, o resultado desse limite não for zero. Porque se ele for zero, eu não posso nem aplicar a propriedade, tá? Já que não existe divisão por zero. Então, exemplos. Peguei um exemplo aqui, limite de x mais 1 dividido por 2x mais 3. Tá? Peguei uma função racional, seja quociente de dois polinômios, mas isso aqui vale para quaisquer duas funções, tá? Não precisa necessariamente ser polinômio em cima ou polinômio embaixo.
Então, eu quero saber o que acontece com essa função próxima do menos 5. Então, olhei aqui, a primeira coisa que a gente faz, é lógico que aqui vocês já viram o exemplo completo, então eu vou poder aplicar a propriedade, mas antes de começar a escrever esse limite aqui, você tem que olhar para o limite de baixo. Olha para o limite da função que aparece no denominador, que no meu caso aqui é 2x mais 3, quando x está próximo de menos 5. Então, eu vou olhar só para a linha de baixo aqui que está escrito. Então, o limite de 2x mais 3, quando x está próximo de menos 5, aplicando lá as propriedades, vai ser limite de 2x, que eu já tirei o 2 aqui para fora, mais o limite de 3. Então, vai ficar 2 vezes menos 5, né, que é o limite aqui com a cor do cavalo branco de Napoleão, né, mais o limite da constante. Então, isso aqui é 2 vezes menos 5 mais 3, que é menos 10 mais 3, que é menos 7. Ou seja, calculei o limite de baixo, ele não deu zero. Então, é um quociente, então eu posso simplesmente ir lá e aplicar a propriedade. Ou seja, calculo de cima e faço um dividido pelo outro. Então, eu calculei o de cima, que é x mais 1, dividido, quando x tende a menos 5, desculpa. Então, vai ser, né, limite de x, quando x tende a menos 5, mais limite de 1, que é menos 5 mais 1, que é menos 4. O de baixo a gente já tinha calculado, deu menos 7. Então, o resultado desse limite aqui é menos 4 dividido por menos 7, que é 4 sétimos, tá? Então, ou seja, eu pude aplicar a propriedade porque o de baixo não deu zero. Um outro exemplo, bem simples também, limite quando x tende a 2, de 1 sobre x2. Então, também vou poder aplicar a propriedade, porque o limite de x2, quando x tende a 2, não é 0, é 4. Então, isso aqui eu olho para o que acontece em cima, olho o que acontece embaixo e divido. Então, em cima é constante, dá 1. Embaixo a gente já viu que dá 4. Então, o resultado desse limite aqui é 1 dividido por 4. Tá? Então, a pergunta natural é, e se, na hora que eu for calcular esse limite do quociente aqui, esse de baixo der zero? E aí, o que eu faço? Então, esses vão ser os únicos casos que a gente não vai poder aplicar a propriedade, né? Que propriedade? A propriedade que a gente acabou de ver da divisão. Ah, mas e aí? O que eu faço? Então, esses vão ser os únicos casos que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado para calcular esses limites. Muitas vezes, né, a gente cai em casos que são chamados limites indeterminados, mas isso é um assunto para a nossa próxima aula de limites. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar exatamente, né, desse caso. Eu estou com o limite de uma divisão, onde o limite do denominador é igual a zero, tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Até lá!